Olá, muito boa noite para você. Depois de enfrentar dificuldades, a economia do Amazonas fechou 2019 com balanço positivo na avaliação de economistas e empresários. Os principais setores do estado também estão otimistas, apesar dos muitos desafios a serem superados. Em 2019, o Amazonas teve vitórias e duras batalhas no cenário econômico. Críticas à Zona Franca de Manaus precisaram ser rebatidas uma a uma no Congresso Nacional e até no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, a indústria só nos primeiros 2 trimestres do ano passado contribuiu com mais de 7 bilhões de reais no PIB do estado, um crescimento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2018. Um dos desafios para 2020, segundo especialistas, é seguir com um ritmo positivo. E para isso, este economista recomenda modificações. Por exemplo, os produtos que estão na indústria 5.0, não tem sentido a gente continuar batendo investimento na indústria 4.0. Então, essa visão, eu acho que já começou a se implantar na Zona Franca de Manaus. Foi difícil mudar, porque, infelizmente, nós tínhamos uma resistência muito forte, principalmente política. E, para mim, como economista, como amazonense, eu vejo que 2020 pode ser a grande sacada para o nosso modelo de economia. Os ataques frequentes à Zona Franca de Manaus em anos anteriores preocupam empresários que acreditam no desconhecimento do modelo por parte do resto do país. De acordo com o Centro da Indústria do Estado, o setor devolveu à União 10 bilhões e meio de reais, 7 bilhões a mais que o repasse compulsório feito pelo governo federal. Esse e outros argumentos devem ser apresentados em uma das discussões mais importantes para o setor este ano, a reforma tributária. O parlamento que vai discutir e debater a reforma tributária, e eles têm que ter o conhecimento, e isso é nosso papel como Estado, é levar isso de forma participativa mesmo, não como observadores e depois ficarmos reclamando, não. Nós temos que ir para cima e mostrar aquilo que nós conhecemos do modelo para todo o país e principalmente no Parlamento Federal, para que as nossas vantagens, que são um direito constitucional que nós temos, sejam preservadas. Já este economista acredita que as mudanças no Código Tributário que forem aprovadas não devem afetar o Estado. Dentro da região norte, é um dos polos de maior faturamento. Então, ele tem o aspecto econômico e o aspecto social, de emprego e renda. Então, dificilmente um gestor público, no caso do governo federal, vai simplesmente abandonar um modelo como esse. Segundo, que nós temos o aspecto social, a questão da ecologia, que estão falando aí de defesa do meio ambiente, etc. Em função da Zona Franca de Manaus, do modelo da Zona Franca de Manaus, 92% a 93% da floresta do Amazonas, do estado do Amazonas, estão preservados, intactos. Será que um gestor federal vai pensar em simplesmente abandonar e deixar para lá esse modelo? Outro setor que está otimista em 2020 é o comércio. O faturamento cresceu 4,1% no ano passado. Para este ano, os primeiros meses parecem promissores na análise dos empresários, com grandes chances de manter contratos da época das festas de dezembro. Além disso, novas lojas e supermercados devem começar a funcionar na capital e no interior, o que sinaliza uma economia saudável. Esperamos que essas lojas que venham dando emprego, a gente consiga dar maior capacidade de volume das pessoas poderem gastar. Nós temos um problema que são os feriados. Os feriados vão atrapalhar esse ano porque é muito mais feriado. Cada feriado numa segunda-feira significa 20% de perda de venda, numa sexta-feira, num sábado, 50%. Nós estamos reprogramando como é que nós podemos vender nos feriados para perdermos menos. E isso tudo aí vem, se Deus quiser, ainda um ano muito bom no primeiro semestre. Mas o Amazonas também está à mercê de fatores externos. Uma possível guerra envolvendo o Oriente Médio e os Estados Unidos pode fazer com que o preço dos combustíveis suba. E, nesse caso, a economia do estado é diretamente afetada. Pode ser que o diesel suba numa situação de uma guerra, onde, acontecendo isso, os estados que estão para o norte sofrem muito porque precisam do diesel. E o diesel subindo de preço aumenta todos os produtos, não tem como não aumentar, porque todos os produtos nossos vêm de fora.
Com as incertezas de 2020 e os desafios a serem superados, os empresários acreditam que o Amazonas precisa ser protagonista em todas as negociações. E mais que isso, é aqui no nosso estado que estão as grandes soluções para os problemas atuais e futuros do país. Então, tratar disso com o tamanho que o nosso estado tem, com a sabedoria, a inteligência e a garra que o nosso povo tem. É aí que entra o papel dos governadores e também da nossa bancada federal lá em Brasília. Bom, o Portal A Crítica destaca hoje algo que há muito tempo provoca um certo incômodo aqui à nossa produção e à população também. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas bate recorde na concessão de títulos de cidadão do Amazonas. Pela pesquisa da produção do A Crítica na TV, em 2019 foram 40 homenagens desse tipo publicadas no Diário Oficial do Legislativo. Esse número é considerado o maior da casa nos últimos anos, segundo a reportagem do Portal A Crítica. E nós aqui vamos além. Só de medalhas Rui Araújo foram 19, cada uma, segundo a própria assessoria da Assembleia Legislativa, no valor de R$ 290. Parece pouco, mas basta fazer as contas e somar ao restante das homenagens, como cada placa de título de cidadão amazonense, que sai por pouco mais de R$ 100, por exemplo. Isso quando o homenageado não recebe uma faixa, que não sai por menos de R$ 400. Lembrando que cada concessão, seja de medalha, seja de título de cidadão do Estado, envolve todo um cerimonial específico, o que gera mais e mais custos. Enfim, a entrega de medalhas é assegurada por lei e trata-se de uma homenagem especial a quem se destaca no meio político, jurídico ou cultural, ou seja, devem prestar serviços relevantes e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Nada contra conceder honrarias àqueles que de fato merecem, mas há limites, principalmente quando a homenagem vira moeda de troca e serve apenas para agradar a nomes convenientes de cada parlamentar. Está tudo lá no portal da Assembleia Legislativa do Estado. Bom, a gente muda agora de assunto para falar que crianças e adolescentes com deficiência, que começam a estudar este ano na rede estadual de ensino, vão ser os primeiros a ter o direito de reservar a vaga. É isso mesmo? Tamires Claire traz as informações para a gente ao vivo. Conta para a gente como é que vai ser aí esse processo e quais são os prazos. Boa noite para você, Tamires. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os pais precisam ficar atentos porque a partir de sexta-feira já é possível fazer essa reserva para os filhos que têm algum tipo de deficiência. Lembrando que tem cerca de 180 instituições do Estado que oferecem a possibilidade de estudantes surdos, cegos, enfim, com algum tipo de dificuldade de mobilidade, para que eles possam realmente ingressar no ensino da rede pública e ter essa inclusão. Então, você precisa acessar o site da matrícula, né, que é o site que é disponibilizado pelo Estado, que é o www.matriculas.am.gov.br, até porque as matrículas, o período realmente certo ali das matrículas começa no dia 17 até o dia 20. Então, do dia 10 ao dia 13, você precisa reservar essas vagas. Você pode também fazer isso de uma maneira presencial nas escolas, né? Onde você tem que levar também os documentos referentes à criança. Precisa, por exemplo, de um laudo médico. Lembrando que esse laudo médico, ele não invalida a matrícula. Você pode, inclusive, entregar depois. Mas é importante que você entregue toda a documentação certinha lá mesmo. E tem também os prazos para os pais que estão com filhos na rede municipal. Hoje e amanhã já começou esse reordenamento, que é quando a criança no ano seguinte já não pode estudar na mesma instituição e ela é automaticamente enviada para outra instituição. Isso já está acontecendo de forma automática, mas é preciso que os pais façam confirmem, né, todas essas informações. E só então, depois que confirmar essas informações, é possível fazer as transferências que os pais, né, às vezes querem fazer com as crianças, e esse prazo só começa a partir do dia 14 de
janeiro. Então, tudo você pode conferir pelo site mesmo, aquele que eu já dei anteriormente, para que você possa fazer todas as suas, tirar as suas dúvidas também, né? Onde é que o seu filho vai estudar, qual o prazo que você precisa cumprir para que não deixe o seu filho fora das listas este ano das redes públicas aqui do estado e do município também, né, Yandra? Muito obrigada pelas suas informações. Tamires Claire, boa noite para você. E já está em vigor o cadastro para bloquear ligações com ofertas de empréstimos consignados. Empresas que insistirem podem ser punidas. Receber uma ligação com oferta de empréstimo que a pessoa não está interessada. Quem nunca passou por isso? Manda assim, eu não sei se é daqui, eu sei que eles falam nas rodas, você tem dentro do banco, por que você não vai fazer um empréstimozinho? Aproveite. As ligações insistentes de empresas e operadoras de crédito que oferecem empréstimo ainda perturbam muita gente. Um incômodo que agora pode ser evitado se o número do celular for cadastrado no Não Perturbe. É que o site, criado pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, bloqueia esse tipo de ligação. É importante esclarecer o consumidor que ele precisa cadastrar o número vinculado ao seu CPF. Porque assim ele não vai receber ligações naquele número. Então é um cadastro pessoal. Você não vai receber ligação no telefone fixo, não vai receber ligação no telefone móvel, né, celular, enfim, pelo seu CPF. Após fazer o cadastro, o prazo é de 30 dias para que as chamadas sejam encerradas. Se ainda assim essas ligações indesejadas continuarem, os bancos e as financeiras podem ser punidos. As reclamações podem ser feitas direto no Serviço de Proteção ao Consumidor, o PROCON. Até agora, 23 bancos e 98% das financeiras aderiram ao serviço. Isso é uma discussão em âmbito nacional, em todas as reuniões vem sendo discutido muito isso, em como a gente pode minimizar ou trabalhar políticas públicas que façam com que os aposentados não sejam assediados. É muito importante que a gente toque no assunto dos aposentados, porque como eles são os maiores alvos, eles são as maiores vítimas. Quem já está cansado de receber esse tipo de ligação, aprova o novo serviço. Eu acho que se a pessoa precisar, chega até o banco e conversa com o gerente, se não, fica na sua casa mesmo. Receber ligação, não. Receber ligação, não. A Polícia Militar do Amazonas deflagrou hoje a Ação Tentáculos como parte da Operação Águia em todas as zonas da capital e do interior do estado. O foco principal é reduzir crimes praticados com arma de fogo e o tráfico de drogas. A operação não tem data para terminar. Começaram os serviços de recapeamento da Avenida Darcy Vargas, no trecho entre as avenidas Constantino Neri e Mário Ipiranga Monteiro, em direção à Bola do Coroado. O trabalho continua hoje à noite, a partir das 11 horas, e a interdição deve terminar às 5 da manhã desta quarta-feira. E na zona ribeirinha de Manaus já começou o ano letivo. A aula inaugural foi na Escola Municipal Canaã 2, na comunidade Julião, no Tarumanzinho. As unidades de ensino do Rio Negro têm período escolar antecipado por causa da vazante e de cheia que sempre interrompem as aulas. E um dos pontos turísticos de Parintins, a área da praça do famoso Comunas, na orla da ilha, começou a ser revitalizado. Nessa primeira etapa vai ser construído um muro para conter os desmoronamentos que têm preocupado a população. A obra de revitalização na Praça do Comunas está avaliada em R$ 2.300.000. A intenção da Prefeitura de Parintins é resolver o desmoronamento da encosta que atingiu 2 trechos do muro localizados nas ruas Senador Álvaro Maia e Caetano Prestes. Para que a gente pudesse ainda pegar o nível do Rio Amazonas com condições de executar os 2 trechos, um muro de concreto armado, com estacas de concreto armado também, para a gente garantir a tranquilidade e a segurança, tanto no decorrer da obra, quanto após a obra. O desmoronamento de terras também ameaça outras áreas da ilha, como este trecho da Rua Nacaute, no bairro Santa Clara, e este outro na Rua Armando Prado, no bairro São Benedito.
considerados os mais críticos. Faz 10 anos as terras caindo aqui, ninguém toma providência. De acordo com o secretário de Obras, a Prefeitura vem tentando conseguir verba federal para dar andamento às obras. Esses outros 2 trechos estão incluídos no recurso que o prefeito Bi está buscando, junto com o senador Omar. As conversas estão bem adiantadas. E veja a seguir, o Ministério da Saúde recomenda substituir a vacina pentavalente, que está em falta nas unidades de saúde. É daqui a pouco, agora 8h15, eu volto já. Não tem mais doses de pentavalente na área urbana de Manaus. A vacina é obrigatória para crianças menores de 6 meses. O problema atinge todo o Brasil e o Ministério da Saúde fez hoje uma recomendação às unidades de saúde para tentar reduzir o impacto dessa falta no país. A recomendação do Ministério da Saúde é substituir temporariamente a vacina pentavalente, que está em falta, por outras semelhantes, a chamada DTP, com a vacina contra a hepatite B e influenza, juntas, tem o mesmo efeito de imunização. Esse é o protocolo que já existia antes da criação da pentavalente. E, frisando bem, é temporário, né? Assim que os estoques de pentavalente voltarem a ser abastecidos, nós vamos voltar ao esquema anterior. O último lote da pentavalente chegou em Manaus em dezembro. Foram enviadas pelo governo federal 3.000 doses. Em meses normais, são 20.000. De acordo com o Ministério da Saúde, a última remessa adquirida pelo país foi reprovada nos testes da Anvisa. Mas um novo fornecimento foi solicitado da Organização Pan-Americana de Saúde e todo o processo de regularização já está em andamento. A vacina protege contra 5 doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemofilos influenza B, e é obrigatória para crianças de 2, 4 e 6 meses. Na verdade, nós recebemos no último carregamento apenas 3.000 doses de vacina, priorizamos as unidades que são horário estendido, que são as 10 unidades, né, que funcionam de 8 até as 21 horas, e da zona rural. E hoje pela manhã foi feita uma ação da campanha Janeiro Roxo em um shopping popular na Zona Leste. A ideia é conscientizar a população sobre os cuidados para prevenir a hanseníase. A Marlúcia aproveitou a ação e fez o exame. Já vou passar pelo médico, graças a Deus, né, que eu nunca mais tinha passado. Tá ótimo. Durante todo esse mês vão ser oferecidos consultas e exames nas galerias, shoppings populares e feiras da capital. Nesta terça-feira, além do trabalho de prevenção da hanseníase, também foram feitos atendimentos dermatológicos, testes rápidos de sífilis, hepatite e HIV. Eu estava brincando teste da sensibilidade, que quando eu tocava, para me adivinhar o objeto, se estava quente, frio. Também tinha uma coisinha gosminha, né? Achei que descobri o que era. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos foram registrados 1.333 casos de hanseníase no estado. Já em Manaus, foram registrados 126 novos casos no ano passado e 116 em 2018. Esta especialista diz que a preocupação é com o diagnóstico da doença, que demora cerca de 7 anos para se desenvolver. Então você tem que estar atento. Muitas vezes as manchas estão onde você não consegue enxergar. E por desconhecer, você deixa passar desapercebido. Então, ou mancha ou perda de sensibilidade, procure o serviço de saúde. E se você mesmo assim não sabe ter a certeza do que está sentindo, procure. Em Manaus, as zonas leste e norte registram o maior número de pessoas com hanseníase. Por isso, os trabalhos devem ser intensificados. Então é importante a população estar ciente que aonde ela mora, ela tem que procurar o serviço de saúde. Procurar, examinar e, se for necessário, já fazer o tratamento. E no próximo bloco, campanha contra intolerância religiosa é lançada aqui no Amazonas. Os detalhes daqui a pouco, agora são 8h22. Eu já volto. E hoje foi lançada uma campanha contra a intolerância religiosa aqui no Amazonas. A repórter Tamires Claire tem mais detalhes. O
O encontro reuniu lideranças de várias religiões diferentes, entre cristãos e representantes de religiões de matrizes africanas, por exemplo. A ideia aqui é repudiar a intolerância de todas as formas possíveis. A liberdade religiosa já é prevista na Constituição Federal, mas uma lei que entrou em vigor no ano passado reforça esse direito. Ela trata da liberdade de consciência religiosa e prestação alternativa. Então, todo aquele que tem uma guarda religiosa, um dia de guarda, estudante, enfim, ele pode agora se resguardar de ter a sua atividade acadêmica num dia diferente do seu dia de guarda. Basta que ele comprove que ele faz parte de uma denominação e faça um pedido justificando que ele não pode fazer aquela atividade acadêmica naquele dia. Aqui no Amazonas, desde 2006, uma lei parecida já está em vigor. Mas, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania do Estado, esse assunto deve ser ainda mais discutido dentro das escolas. As próprias crianças aprendendo o respeito às mais diversas religiões, então realmente é uma ação que já se iniciou no ano passado. Nós estamos evoluindo para a assinatura de um pacto pelo respeito à diversidade religiosa e para iniciar também todas as atividades dentro das escolas para mostrar para as crianças que esse respeito deve começar desde cedo. Muito obrigada pela sua companhia. O A Crítica na TV vai ficando por aqui. Eu te espero amanhã, a partir das 8 da noite. Até lá.